A minha webcam, ela fica mais escura mesmo, tá? Eu não consegui melhorar essa parte, não. Mas acho que dá para apresentar também. Bom, primeiro para quem já tá aí, depois eu vou, no final eu vou cumprimentar também quem chegar depois, né? Primeiro, acho que boa noite a todos. A ideia dessa talk, né, tá falando aí sobre JavaScript, sobre TypeScript, sobre apresentando, né, o TypeScript e falando também um pouco sobre a transição, né, entre JavaScript e TypeScript. Bom, essa relação dessas duas linguagens, ela começa mais ou menos assim, né? O pessoal do TypeScript fala que o pessoal do JavaScript na verdade, que o JavaScript é fraco, né? Mas o JavaScript pode falar que, cara, o JavaScript é o TypeScript. Querendo ou não, isso tem um pouco de sentido também. Também, claro que eu vou estar falando também um pouco mais sobre isso, né? Sobre por que isso faz sentido. Tá passando aqui. Geralmente, essa reação dos desenvolvedores, né, quando a gente vai falar de uma linguagem nova ou quando a gente vai falar de uma tecnologia nova, por quê? Por que eu faria isso? Por que eu faria alguma dessas coisas, né? E eu acho que a ideia dessa talk aqui, ela é exatamente para responder essas perguntas, né? E também tem a questão de que se ninguém começar, se ninguém dá esse passo inicial, né, a mudança não acontece. Se for para acontecer, esse aqui vai ser um passo inicial. Se não for para acontecer, pelo menos é uma discussão. E a ideia dessa talk é discutir mesmo, né, apresentar conteúdo sobre a linguagem. Então, eu vou estar falando sobre os tópicos agora. Primeiro eu vou falar who am I, né, quem sou eu, vou estar me apresentando também. Acho que o quórum ainda não está tão alto, mas é importante, pelo menos quem não me conhece, né, me conhecer. E eu sou novo na empresa, então acho que é importante eu gastar um tempinho nisso. Depois eu vou estar falando quem é, né, o TypeScript, as vantagens, as desvantagens e os casos de mudança também para o TypeScript. Então, vou começar pelo começo, né, vou falar who am I. Para quem não me conhece, eu sou esse cara que está aí na foto. Vou arredar um pouquinho a webcam aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Axel Brandl, né? Ou como o Baesto dela gostam de falar, Axel Brandl. Já falando aí sobre uma curiosidade sobre o meu nome, né? Se alguém tiver interesse em saber por que é Axel, né? E por que é Brandl também. Primeiro, o Axel, na verdade, ele veio porque, na verdade, ele veio de um... Qual que é o nome da palavra? Como que é a palavra? Personagem, né? Ele veio de um personagem interpretado pelo Ed Murphy no filme Mentira da Pesada, que era o Axel Foley. Era mais ou menos esse cara aqui, essa é mais ou menos a foto do Axel Foley. E aí minha mãe estava vendo o filme, né? Quando ela estava grávida, ela gostou do filme, ela riu bastante do filme e ela gostou do nome do Axel Foley, que era o personagem. E daí ela falou, não, esse vai ser o nome do bebê. Então ela colocou Axel, que é um nome que... Talvez quando eu era criança, não sei se eu gostava tanto, mas hoje eu gosto bastante, eu acho que fica muito bom. E tem o Brandl também, né? O Brandl, de onde que veio? Na verdade, ela disse que o Brandl ela tirou de cabeça mesmo. E eu achei muito bom o nome também. Axel Brandl ficou, acho que, perfeito. Eu gostei bastante do nome. Bom, além disso, né? Eu faço estágio como full stack aqui na Oasis. Eu comecei em fevereiro, tem mais ou menos aí uns 3 meses que eu tô aqui na empresa. E eu queria estar aproveitando essa oportunidade aqui também para estar falando que eu gostei bastante de todo mundo na empresa. Eu achei que foi a empresa ela é unida. Tem equipes aí muito, muito boas, equipes sensacionais. Eu gostei bastante aí do time de tecnologia, do time de design. Acho que o time de design é incrível. O time de RH, os nossos gestores, enfim. Eu achei que a empresa é muito bacana. Além disso, agora eu vou dar a webcam de novo. Eu sou, né, estudante de ciência da computação na PUC Minas, mas eu não sou rico, tá? Na verdade, eu sou bolsista lá. E outro ponto, eu também sou interessado, né, um pouco pela área de business, marketing e UX, porque eu acho que isso me dá uma possibilidade melhor de poder avaliar um produto, né? De eu poder ter certeza de que o produto que eu estou fazendo, ele realmente entrega algum valor para um usuário. Eu acho que todas essas 3 habilidades aí me ajudam a ter uma noção melhor de produto e de empresa também, né? Então,
nem sempre eu tive esse interesse, na verdade, nos últimos anos que eu passei a ter esse interesse, porque eu percebi que realmente isso é importante. E eu esqueci de comentar, né, mas eu deixei meu LinkedIn e meu GitHub ali embaixo da foto. Essa palestra ela vai estar cheia de links. Eu acho que já posso avisar que vai ter as fontes, né, dos dados que eu for apresentar, e eles geralmente vai ficar no centro do slide embaixo, então vai poder consultar as fontes também. Bom, primeiro, quem é o TypeScript? Essa é um resumo básico, né, sobre o que é o TypeScript. Primeiro, ele é uma linguagem open source, né, de código aberto, que a comunidade pode contribuir, né, na evolução dela. O TypeScript também, basicamente, né, ele é o JavaScript mais tipos, né, adicionar tipagem ao JavaScript. Você consegue falar aí que a sua variável, né, vai ser um número, que vai receber um número, né, um texto, coisa desse tipo. É uma linguagem criada aí pela Microsoft. E ela tem como arquiteto o mesmo arquiteto do C#, do Delphi e do Turbo Pascal. O nome dele acho que é Anders alguma coisa. Então, é uma linguagem, né, pelo que eu estudei sobre ela também, é uma linguagem muito bem projetada, achei bem bacana. Essa é a descrição que o site do TypeScript dá para o JavaScript. Basicamente eles dizem, né, é um JavaScript que escala. Quando eu li pela primeira vez, eu achei um pouco desumilde, mas depois, né, parando para pensar também, eu achei, claro que faz sentido, né, porque o TypeScript nasceu exatamente porque projetos que estavam escalando muito estavam ficando difícil, né, gerenciar um projeto feito em TypeScript, porque, por vários motivos que eu vou estar apresentando na talk, na verdade, aí o pessoal da Microsoft fez a sacada de criar o TypeScript e estamos aí falando dele. Bom, como que funciona aqui o processo, aqui é falando mais sobre o TypeScript, né? Como que funciona o processo, né, de transformar JavaScript, TypeScript e JavaScript? Bom, primeiro, tem a máxima que diz, né, que se você trocar a extensão do arquivo JavaScript para TypeScript, ele já vira um arquivo TypeScript. Isso é verdade porque o TypeScript é um superconjunto do JavaScript, mas, né, para você deixar o arquivo com a cara do TypeScript mesmo, você tem que fazer algumas mudanças, né? Tem coisas que você faz em JS que você não vai fazer em TypeScript. Mas, no geral, são mudanças, assim, pontuais, exceto pela parte da tipagem, né? Se você tiver que adicionar muita tipagem, você vai ter que fazer uma mudança boa. Mas, como o TypeScript é um superconjunto, sim, o código JavaScript é um código TypeScript. E como que funciona a parte de voltar, né? Como que a gente transforma o TypeScript no JavaScript? Porque o TypeScript é só como eu falei, um superconjunto, então a gente cria o código TypeScript e gera o JavaScript a partir disso. A ideia de usar o TypeScript é só realmente fazer um JavaScript tipado para ajudar em vários pontos aí no desenvolvimento. Então, como que a gente faz o processo reverso? É por meio do TSC, né, que é o TypeScript Compiler, ou por meio do Babel. O Babel, ele também é um compilador de JavaScript, você consegue usar ele para compilar TypeScript para JavaScript, né? Então, mais ou menos desses dois, essas são as formas de você ir para um lado ou ir para o outro. Aqui eu vou estar listando algumas vantagens que são baseadas, na verdade, nessa pesquisa. Eu vou estar falando mais sobre essa pesquisa mais para frente, mas ela foi uma pesquisa... esse gráfico é de 2018, eu vou estar falando mais sobre ela, né, como eu falei. E aqui perguntou, entre as pessoas que usaram o TypeScript e usariam de novo, quais são os aspectos que essas pessoas mais gostaram, né, no TypeScript. Então, como o primeiro aspecto, que realmente é o mais importante, na minha opinião também, e a maioria dos desenvolvedores confirmaram isso, você conseguir fazer um código que ele é menos propenso, né, a erros e ele é mais robusto. Basicamente, essa a ideia principal de usar o TypeScript mesmo, para você fazer um código menos propenso a erros. Em segundo lugar, ali eles colocaram que a linguagem teria um padrão ou um estilo de programação elegante. Isso é subjetivo, mas como está em segundo lugar, realmente os desenvolvedores gostaram dessa parte no TypeScript, né, então faz sentido. Aí tem a questão de ter um tooling, na verdade, Powerful Developer Tooling, que é um ferramental de desenvolvimento mais poderoso, e tem algumas outras coisas ali. Mas eu não vou estar falando de todos, porque, na verdade, eu já separei para apresentação alguns pontos. Eu não peguei todos que estavam lá na pesquisa, que é código robusto mesmo para pensar erros, eu tenho que falar sobre isso, né? Curva de aprendizado pequena, principalmente para quem já está acostumado com JavaScript ou com alguma linguagem tipada. Ferramenta de desenvolvimento ficar mais poderosa quando você está usando o TypeScript. Na verdade, não é que tem ferramentas de desenvolvimento mais poderosas, mas as ferramentas que a gente já tem ficam mais poderosas com o TypeScript. E gerenciamento do código, ele fica mais fácil também com o TypeScript. É para isso que ele nasceu também.
Lembrando, eu deixei a fonte, né? Então, se quiser consultar essa pesquisa, tem a fonte no slide ali, tem vários slides que tem fontes, então tem fonte para todo lado aqui, se quiser saber dos dados que eu peguei. Aí outras vantagens, né? Apoiado por uma grande equipe, uma empresa, documentação boa, opção bem estabelecida e impulso de popularidade crescente. Isso aqui eu só estou listando, mas agora eu vou partir para começar a falar das 3 primeiras vantagens juntas, que é código robusto e menos propenso a erros, curva de aprendizado pequeno e ferramenta de desenvolvimento poderosa. Eu vou estar falando dessas 3 coisas mais ou menos ao mesmo tempo, ok? Então, para o primeiro passo, para quem é desenvolvedor, não adianta falar que você nunca fez isso aqui, porque você já fez, assim, é muito comum isso aqui acontecer. Qual que é esse contexto, né? Você está criando uma variável ali que você está atribuindo ao response um objeto que tem uma propriedade data, que é um outro objeto que tem uma propriedade artworks, né? Trabalho de arte, que tem um arranjo ali que os trabalhos de arte, eles têm os títulos, né? Cada um tem um título. Aí lá embaixo você tenta acessar artworks na posição 0 tentando acessar o nome, né, desse trabalho de arte. Porém, ele não tem esse nome, na verdade ele tem um título. Então essa propriedade name, ela não existe naquele objeto. E isso é uma coisa que poderia ser facilmente confundida, né? Às vezes você pode pensar que um trabalho de arte ele tem um nome, e aí você escreve nome, mas na verdade ele tem um título. E isso acontece, querendo ou não, isso acontece bastante em JavaScript, porque você não tem tracking, né? Você não consegue monitorar isso bem, pelo menos. E isso já é um ponto, né, que o compilador do TypeScript vai avisar você, cara, você está acessando uma propriedade que não existe, né? Então isso ajuda. E isso é em tempo que você está digitando, né? Então, ajuda você a não submeter códigos com erro. Próximo ponto aqui. Isso é uma coisa aqui que está relacionado muito para quem já programou em Java, né? Com o no pointer exception, isso é mais com segmentation fault, etc. Que você está criando ali um arranjo de usuários, né? Que todos têm nome. Aí você tenta fazer um find nesse arranjo para buscar um objeto nesse arranjo que tem um nome com John com H. Só que não tem um John com H naquele arranjo, tem um John sem H. Então, obviamente, o resultado dessa expressão vai dar uma coisa indefinida, porque não vai ser encontrado, né? E aí você tenta acessar a propriedade name lá embaixo. Isso é uma coisa muito comum também, acontece pra caramba no Java e no JavaScript. E quando você está fazendo, né, o seu código em TypeScript, o TypeScript sabe que aquela variável ali pode receber undefined ou null ou alguma coisa assim, e aí ele já vai te avisar, isso aqui pode dar indefinido, né, e aqui vai dar um erro nessa parte do código. Então, sabendo disso, o que eu espero do desenvolvedor é claro que ele vai criar uma tratativa para isso, né? Ou seja, para você que é desenvolvedor, já vai ser um comentário a menos que você vai ter na hora que você submeter o PR, né? Porque isso aí acontece nos PRs. Eu já vi aqui, eu nem tenho tanto tempo de iOS assim, mas eu já vi, isso acontece, é normal, acontece comigo e tal. Então, é mais um ponto de fazer um código menos para pensar erros. Outro ponto, esse aqui é menos comum, mas acontece também, que é a parte de quantidade de parâmetros, né, que você passa para uma função. A função addPrices ali, ela está recebendo um arranjo de números, né? E como que ela está sendo chamada lá embaixo? Ela está sendo chamada passando os números separados por vírgula. Só que a ideia não é receber, né, por vírgula, na verdade receber um arranjo com os números, né? Então, às vezes a pessoa poderia confundir isso. Acho que é plausível, sim, você confundir essa parte aí. Então, você já seria avisado que aquela função ia receber um argumento só. Ela precisa receber um argumento e não 3, né? E a questão que é diferente também é que, no JavaScript, esse comportamento aí não está errado. Na verdade, a linguagem foi feita assim. Ela permite você passar mais parâmetros, mais argumentos, na verdade, né, para a função, e você consegue pegar esses argumentos por meio lá da variável interna que ficou oculta, né, que é a arguments. Então, o JavaScript foi feito para aceitar esse tipo de coisa, né? E no TypeScript está voltando, falando, não, isso aí não é legal, porque isso aí pode causar comportamentos estranhos, né? Às vezes o desenvolvedor ele não percebe que ele está fazendo uma coisa dessa. Outro ponto aqui, isso já é uma coisa que ajuda muito para quem mexe com React aí, ou com, sei lá, com React Native, alguma coisa assim. É você criar um tipo e especificar quais são os valores exatos que esse tipo pode receber, né? Então tem o tipo unit ali, que ele recebe mm, né, a string mm, a string cm ou a string in, e esse in é de ints, né? E a pessoa, quando ela vai chamar a função, na verdade, ela define os argumentos, os parâmetros da função, value, que é um number, o from, que é uma unit, e to, que é uma unit, né, para converter unidades ali. E na hora que a pessoa vai chamar essa função getLength, ela passa como o valor do parâmetro to ints, né? Isso acho que seria também fácil confundir, já que in é uma abreviação de ints. Então, ela já seria avisada que isso não é aceito pelo tipo unit, né? E aí ela poderia consultar o tipo unit. Só que tem outra coisa aí também, né? Como o parâmetro tem o tipo unit,
você consegue saber quais são os tipos exatos. Nem precisa, tipo assim, de você compilar o código para ver se vai dar erro. Na verdade, quando você coloca a vírgula ali depois do CM, né, na hora que fecha, na hora que você está chamando getLength, passou 3 CM, na hora que você coloca a vírgula, já vai dar o autocomplete ali do tipo unit, que é CMWin. Isso acontece, que eu estava falando com quem usa React, né? Quando você vai criar um botão, ele tem o tipo submit, reset, pode ter o type button e tal. E aí quando você coloca lá type igual alguma coisa, o React, na verdade o VS Code, né? O server do TypeScript ou do JavaScript que seja, ele já te fala quais são os tipos possíveis que um botão tem. E é por meio de códigos desse tipo aqui que a gente tem esse feedback. Outro ponto, isso aqui já aconteceu uma vez comigo, acho que é mais difícil acontecer, mas já aconteceu também, que é, você está chamando ali uma função fetch, né, que vai buscar algum dado numa API, e essa função vai retornar uma promessa, e aí você atribui para a variável me. Só que aí você tenta fazer me.json, né, já chamar uma função nessa promessa, só que na verdade a gente tem que esperar, né, a promessa ser cumprida, o dado voltar da API para você acessar o valor que a promessa vai retornar e acessar o método JSON. Então, o próprio compilador do TypeScript, nesse caso, ele já deu a sugestão de adicionar um await, né? Porque provavelmente o que você quer ali é adicionar um await, na verdade, no me, para aí sim acessar a função JSON, né? Chamar ela. Tinha alguma coisa para falar desse ponto aqui, só que agora eu esqueci, mas dá para passar pro próximo. Esse caso aqui é um caso também acontece, né, no React, que você está definindo lá os prop types do seu componente, você fala que ele vai receber uma propriedade user, né, que é um objeto que tem a forma de ter a propriedade name, que é uma string que não é obrigatória, né, não está com is required, mas você tem um e-mail e um password que são obrigatórios, que são is required. E aí, quando você vai digitar o componente lá embaixo, que nem está fazendo ali, você está criando um componente e você está passando como a propriedade user um objeto que só tem e-mail, né, e como está lá no prop types, ele deveria ter também password, né? Mas a gente não tem esse feedback do editor, né? De falar que, tá faltando propriedade password também. Por quê? O prop types, querendo ou não, é uma biblioteca, né? E ele não tem como você falar no JavaScript, né? Não tem como você tipar as coisas, né? Não tem como você falar no JavaScript que o password seria obrigatório, né? A gente faz isso por meio do prop types, mas a gente só descobre que é obrigatório quando a gente sobe o projeto e vai lá no console e vê qual que é o erro que deu e alguma coisa assim, né? E aí, para falar mais sobre isso, eu tenho esse slide aqui. Esse aqui foi um slide que eu mesmo fiz. Entrei lá no VS Code, eu estava num arquivo TypeScript, eu mesmo fiz esse código aí. E é para comparar a diferença, né? Como que é o prop types e como que é usando a interface no TypeScript. No exemplo de baixo, né, que é usando prop types, já dá para ver claramente ali uma diferença, principalmente na questão da verbosidade, né? Quando você vai usar prop types, você tem que escrever bem mais para tipar as coisas. E quando você usa interface ali é uma coisa bem mais simples. Não sei aí se todo mundo que usa React ou React Native compartilha essa opinião comigo, mas querendo ou não, é um pouco chato também fazer prop types exatamente para a gente escrever mais e fica... Nem um highlight adequado tem, né? Talvez, pode ser que tenha algum plugin para isso, eu não sei se tem. Acho que pelo menos para highlight prop types não sei. Então, né, no TypeScript já fica mais claro, você tem um código menor, mas tem outras duas vantagens que eu tenho para falar também nesse mesmo slide, que por você estar usando uma interface que seria uma coisa nativa da linguagem, né, não está usando prop types é só uma biblioteca que o pessoal do React criou para resolver problema de tipagem, né, então até eles sabem que o JavaScript tem problemas de tipagem que a gente precisa de cuidar, né, desse problema. E quando você usa uma interface, que é uma coisa nativa da linguagem, o seu código ele vai integrar melhor com outras ferramentas, né? Então, é o exemplo desse caso aqui. Quando ele não fala para mim que o password também seria obrigatório, é exatamente um problema de você tem uma coisa que não é nativa da linguagem, que você está usando prop types como biblioteca, e aí o seu editor de texto não consegue saber, né, que esse password é obrigatório, né? Agora, se você está usando TypeScript, você conseguiria falar que aquele password é obrigatório e você não teria o problema de esquecer de passar essa prop. Outra vantagem que está aqui é na parte ali de autocomplete, né? Quando eu acessei ali props. Né, já apareceu o description, o title e o value. A gente consegue um efeito parecido com isso no JavaScript, fazendo desestruturação, né? A gente conseguiria falar que teria um description, um title e um value nas props, porém a gente não consegue falar o tipo, né?
E aqui a imagem está cortada, mas ali, além de eu saber quais são as props, eu sei o tipo delas, né? Então, se eu continuasse escrevendo, né, props.description. E apareceu o autocomplete dos métodos e não é parâmetros, das propriedades das strings. Então, eu teria um autocomplete, uma experiência completa mesmo de tipagem ali. Umas outras coisas que eu tenho para falar, né, erros em tempo de digitação. Isso ajuda muito, né, você fazer um código menos para pensar erros, mais robusto, é claro. Você evita de ter que buildar o projeto, subir ele para descobrir o erro, você descobre na hora que você está digitando. E outro ponto muito bacana aí, né, que eu vejo que nos últimos tempos aí a gente começou a adotar mais essa questão de integração, entrega contínua, né, e tal. Usando o TypeScript, essa parte também vai ficar bem mais confiável, né? Porque como tem a tipagem, mesmo que o desenvolvedor submeta um código que está com erro de tipagem, né, lá no meio do pipeline, na hora de subir o projeto, o erro de tipagem, né, vai ser barrado, porque vai ter que passar pelo compilador do TypeScript. Então, no pipeline, o código vai quebrar se o código tiver com erro de tipagem. Então, é mais uma segurança que a gente vai ter no pipeline do nosso desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco mais sobre essa vantagem, começar a falar, na verdade, né, dessa vantagem de gerenciamento de código e por que isso é uma vantagem. Na verdade, quando o cara vai entrar no projeto feito em TypeScript, ele tem mais ou menos um desenho do projeto. Ele tem ali meio que, posso dizer, um pouco mais da arquitetura do projeto. A arquitetura, claro, vai estar descrita também nas pastas, né, como que está organizado. Mas quando você entra no projeto em TypeScript, você familiariza com ele mais rápido, porque você sabe a tipagem das coisas, você não precisa de perder tempo perguntando a outro desenvolvedor como que você faz. Você já tem uma ideia melhor de como que o projeto foi feito num projeto tipado, né? Então, exatamente para isso que eu vou falar alguns pontos dessa parte de gerenciamento. Primeiro, um ponto que é muito bom, eu como desenvolvedor gosto bastante disso, que é, né, o código tipado ele fica autodocumentado. Como tudo vai ter um tipo, né? Você não precisa de falar todos os tipos, né? Mas o que for possível a linguagem vai inferir. Mas o que importa tudo vai ter um tipo. Se você descreveu, se você foi lá e colocou o tipo ou não, tudo vai ter que ter um tipo. O código fica autodocumentado, né? Então você consegue às vezes gerar uma documentação automática também do código. Isso é muito bacana, isso é muito bom. A gente gasta menos tempo lendo documentação e mais tempo desenvolvendo. E essa parte, né, a gente que é desenvolvedor JavaScript, a gente sabe muito bem que a gente gasta muito tempo lendo documentação, né? A gente está lá chamando uma função, a gente não sabe o que a gente tem que passar. A gente não sabe, no caso daquele tipo unit que eu mostrei antes, né, que podia ser só centímetro, milímetro e polegadas, né, que é inches. Quando você está usando o TypeScript, você não precisa de sair lá do seu VS Code, abrir o site, buscar lá onde que está na documentação aquela função. Na verdade, a documentação vai estar no próprio ambiente de desenvolvimento do desenvolvedor. Então, isso ajuda bastante a gente a não perder tempo, né, tendo que ir no site vendo as coisas. Então, isso é muito bacana. Eu gosto muito disso também. E outra coisa, acho que vai dar um pouquinho a webcam aqui, essa parte que é muito importante, né, na verdade também, essa parte de novos desenvolvedores se ambientarem mais rápido com o projeto. Tem tudo a ver com o que eu falei aqui também. Né? Quando eu, pelo menos como desenvolvedor, eu prefiro entrar no projeto, né, em TypeScript do que um projeto em JavaScript, pelo menos eu vou conseguir me ambientar mais rápido, porque realmente eu vou conseguir me ambientar mais rápido no projeto TypeScript. Porque eu vou evitar, né, de ter que consultar demais as pessoas que já estão no projeto. Eu já vou saber a tipagem, do que eu vou ter que passar para as funções e tal, então isso ajuda bastante. Vou passar para a próxima parte aqui. Próxima vantagem, aí aqui vou começar a falar um pouco sobre a questão da documentação, né, do TypeScript, que ele tem uma documentação boa realmente, aí já vou juntar ali com a curva de aprendizado ser pequena, algumas coisas assim. E nessa parte eu vou, na verdade, dar uma sobrevoada sobre a documentação do TypeScript, então até deixei o link aqui, que eu vou estar mostrando aqui. Esse aqui, aí tem um link lá na apresentação, né? Então se alguém quiser entrar aqui, mas também dá para entrar pelo site normal. Esse aqui é o handbook do TypeScript, onde, né, você vai encontrar suporte para começar a aprender algumas coisas do TypeScript e aprender coisas um pouco mais complexas da linguagem. Enfim, eu vou estar passando pela documentação exatamente para mostrar o que tem nela aqui. Então, primeira parte, na parte do Get Started, né, a gente tem aqui um tutorial para quem é novo no TypeScript, né, com o TypeScript talvez aí como primeira linguagem. É possível, né, principalmente às vezes o pessoal que começou com Angular, e começou com TypeScript, né.
Então, existe esse tutorial, existe o TypeScript para JavaScript, para programadores de JavaScript, né? Que é o nosso caso aqui na UAs, a gente se encaixa mais nessa categoria. Tem o TypeScript para Java e C Sharp, né? Para quem está vindo dessas linguagens, são linguagens orientadas a objeto. E TypeScript também para quem está vindo de linguagens funcionais, então achei bem bacana. E tem aqui um tutorialzinho de 5 minutos, como que você usa ali o compilador do TypeScript e algumas coisas assim. No handbook, deixa eu dar uma arredada um pouquinho aqui. Ué, duplicou a minha webcam? Deixa aqui, peraí. No handbook, ele está falando sobre as coisas básicas, né? Sobre os tipos básicos, interface, funções, tipos literais, uniões, interseções. E tem a parte de generics aqui, que geralmente é uma parte onde começa um pouco a treta no JavaScript, né? Você começa a ver uns códigos mais loucos em TypeScript quando você começa a falar de generics. Handbook Reference, aqui já é uma parte que está falando algumas coisas mais complexas da linguagem, tipos avançados, JSX, né, para quem usa React, React Native, iteradores, etc. Um monte de coisa aqui. Só para mostrar para vocês mais ou menos o que tem mesmo na documentação, tem tutoriais aí para ASP.NET Core, Gulp, migração, né, de JavaScript para TypeScript, coisas de React, TypeScript e o Document Object Model, né, que é para trabalhar com HTML, os elementos no DOM. Tudo que foi adicionado, né, em cada uma das versões do TypeScript. Tem os declaration files, e aí eu não sei se todo mundo conhece os declaration files, eu imagino que tem algumas pessoas que não conhecem, ou sei lá. Mas os declaration files, provavelmente todo mundo já viu algum arquivo com exceção .d.ts, né? Esses arquivos são exatamente os arquivos que exportam as tipagens das bibliotecas. E caso a gente mude, né, para TypeScript, é importante estar aprendendo como criar um declaration file e coisas do tipo. Então essa parte aqui do tutorial aqui é muito bacana, né, tá estudando ela. E aqui algumas coisas sobre configuração do projeto, né? Como que você configura o compilador, né? As opções, todas as opções que o compilador tem, o tsconfig.json, aqui no JavaScript a gente tem o JSconfig também e tal. Então, basicamente, eu queria só tá passando mais ou menos pela documentação aqui para mostrar algumas coisas, né? Para atiçar, né, a curiosidade um pouco. Vou voltar para a apresentação aqui. Deixa eu ter que sair e apresentar de novo. Isso. Beleza. Passei pela documentação, né? Era só para dar um overview ali mesmo. Próxima vantagem, a questão da linguagem ser uma opção bem estabelecida. Isso aqui é muito importante, né, considerando uma migração. Aqui são alguns projetos que são feitos em TypeScript. O Angular é o mais famoso, né? Acho que o Angular foi o projeto ali que ajudou o TypeScript a crescer. Foi acho que o primeiro grande projeto feito em TypeScript, não tenho certeza, mas acho que sim. Tem o Vue, tem o Jest, né? A gente usa o Jest aí para fazer nossos testes no nosso dia a dia. O Jest é uma biblioteca feita em TypeScript. Pode olhar lá, é quase 100% de TypeScript no GitHub. O Redux, ele também é feito em TypeScript, né? O Ionic, o Probot, o Deno, não sei se todo mundo conhece também, né? Mas o Deno aí, a palavra é um anagrama de Node. Na verdade, o Node foi criado pelo Ryan Dahl e o Deno também foi criado pelo Ryan Dahl. É um projeto que nasceu em 2018, que vai ser uma nova runtime de execução JavaScript e TypeScript. O Deno ele vai conseguir ler o código JavaScript e executar ele direto, sem precisar de fazer a transpilação, né? Nesse ponto, o TypeScript ele começa a virar mais, posso dizer, uma linguagem, né? Ele começa a ficar um pouco mais independente do JavaScript. O Deno é um projeto aí também, eu achei importante estar falando sobre ele aqui também, porque é um projeto que provavelmente vai dar um boom a mais no TypeScript aí nos próximos anos, né? Além do Deno, tem o Now, tem o Yarn e o GitHub Desktop, alguns projetos aqui interessantes. Um outro projeto que eu não posso deixar de comentar aqui, que é quem gosta de TypeScript ou quem não gosta de TypeScript, que só gosta de JavaScript, gosta desse projeto, que é o nosso amado VS Code. O VS Code, ele também é feito em TypeScript, pode olhar lá no GitHub, ele é quase também 100%. E tá aí, né, projetos muito bacanas que a gente usa no nosso dia na Oasis e que são feitos em TypeScript, então tem muita gente que aposta na linguagem. E agora eu vou estar falando um pouco sobre a parte do TypeScript evoluir com os padrões. É muito importante eu estar falando sobre isso aqui, porque alguns desenvolvedores, às vezes, eles têm medo, né, de que o TypeScript ele vá divergir bastante do JavaScript, talvez nos próximos anos, né? E aqui eu estou trazendo alguns dados para falar como que é a relação da equipe do TypeScript com o JavaScript. Então, o TypeScript, quer dizer, a equipe do TypeScript, ela contribui nos comitês técnicos, né, do JavaScript. Então, eles ajudam a orientar a evolução do JavaScript.
é importante eu estar falando isso aqui, porque isso mostra que a equipe, ela tá sim com interesse de estar lá na comunidade do JavaScript, olhando o que está acontecendo no JavaScript. Além disso, né, eles dizem aqui, esse texto eu tirei do próprio site do TypeScript, tá? Tem a fonte aqui embaixo, por isso que eu deixei a fonte ali. Só que eu traduzi, né? Quando os nossos recursos eles atingem o estágio 3, eu vou falar sobre esse estágio 3, eles são prontos para inclusão no TypeScript. Aí eu vou explicar o que é esse estágio 3. Primeiro, para que alguma feature nova seja implementada no padrão ECMA, né, que vai virar uma feature no JavaScript também, tem alguns estágios que ela tem que passar, são 5 estágios, que vão de 0 a 4. O estágio 3, obviamente, é o penúltimo, e essa aqui é a descrição do estágio 3. O que o estágio 3 significa? Na verdade, ele fala, o estágio 3 indica que para você refinar mais essa feature, você vai precisar de um feedback de implementações e de usuários. Essa é a segunda coluna. E na última coluna ele fala, quando a solução chega no estágio 3, ela já é uma solução completa e que não é possível mais trabalhar nela sem você ter uma experiência de implementação, né, um uso significativo e um feedback externo. E como eu disse que são 5 estágios que vão de 0 a 4, esse estágio 3 já é um estágio muito avançado, na verdade, porque no estágio 2, a feature ela já foi completamente descrita formalmente, já tem implementado, o código da feature já foi implementado. Então, assim, o que o estágio 3 significa na verdade? Basicamente, o MVP está pronto, falta testar com os usuários. Basicamente é isso que o estágio 3 significa, né? Então é testar o MVP, ver como que vai ser as reações aí, se está funcionando mesmo ou não e tal. E quando a feature chega no estágio 4, ela já está pronta para ser incluída no padrão ECMA. E, na verdade, quando ela chega lá, no estágio 4, logo no próximo padrão, né, assim que possível, essa feature já vai ser adicionada no padrão ECMA, né, e que aí, posteriormente, vai ser adicionado no JavaScript e outras coisas assim. Então, o pessoal da equipe do TypeScript está ligado nessa parte aí da evolução do JavaScript, né? Então, é importante estar falando isso. Como exemplo aqui, eu deixei, de arredar um pouquinho a webcam, como exemplo aqui, eu deixei que, né, a equipe do TypeScript ela defendeu propostas como Optional Chaining, né, que a gente usa aí, o Knowledge Coalescing Operator, Throw Expressions e Regex, você poder fazer casamento de regex com base em índice. Então, são algumas coisas legais aí que a equipe do TypeScript defendeu lá no comitê técnico. Então, eu queria trazer isso exatamente para mostrar que a equipe do TypeScript está, sim, preocupada com a evolução do JavaScript, né, e em acompanhar ela. Uma outra vantagem que agora vamos para a parte, né, do impulso da popularidade crescente. Eu acho que é importante estar falando sobre isso também, porque, obviamente, a gente não pode adotar uma tecnologia que está morrendo, né? Então, agora eu vou falar de estatística, vai ter muita estatística para todo lado, na verdade. Os próximos slides eu vou estar falando sobre estatísticas de quem está usando o TypeScript, né? Quais são as empresas, qual que é o tipo de desenvolvedor que está usando o TypeScript, como que o TypeScript está no GitHub, como que está no Stack Overflow, como que está no NPM, coisas assim. Então, os próximos slides, assim, vai ser stonks total, vai ter um monte de gráfico falando sobre uma porrada de coisa, e eu já vou passar logo para o primeiro, que é uma pesquisa que foi feita, né, em 2016, 2017, 2018, tem um dado de 2019 também, que eu descobri depois e eu trouxe para a apresentação, para mostrar como que está a popularidade do TypeScript aí ao longo dos anos, né? Então, como que foram categorizadas as pessoas dessa empresa, da pesquisa? Bom, foram categorizadas em 5 tipos. Pessoas que nunca ouviram falar do TypeScript, pessoas que já ouviram falar e não estavam interessadas, pessoas que ouviram falar e gostariam de aprender, pessoas que usaram a linguagem e não usariam de novo, e pessoas que usaram a linguagem e usariam de novo, ok? Então, a maior porcentagem ali, que é de 46,7%, é de pessoas que usaram e usariam de novo, né? Isso é uma estatística boa para a linguagem, né? Porque o pessoal, né, obviamente, usou e usaria de novo. Aí as outras estatísticas ali, 5,4%, o pessoal usou e não usariam de novo. 33,7%. Ouviu falar e gostaria de aprender, isso também é uma estatística boa para a linguagem, né? E 13,7%, eu estou olhando em 2018, né? E 13,7% ouviu falar e não estava interessado, e aí o número de pessoas que nunca ouviram falar de TypeScript é quase que nulo em 2018. Tinha uma porcentagemzinha em 2016, mas em 2018 é quase que nulo. E aí eu achei a evolução dessa... Eu esqueci de falar sobre essa coisa aqui. Eu mostrei essa imagem lá no início da apresentação, né, que eu falei que eu ia falar mais sobre a pesquisa dessa imagem, é exatamente agora que eu estou falando sobre essa pesquisa aqui. Aí eu achei o gráfico
já mais recente, né, do ano passado, indicando como que está essa estatística agora, né? Ou pelo menos próximo de agora, 2020 aí acho que acabou de começar. Né? Então, 58,5% disse que usou e usaria de novo, né? Então a porcentagem de pessoas que realmente gostaram da linguagem aí e usariam de novo aumentou. Aumentou um pouquinho, né? Acho que uns 2% aí no número de pessoas que usaram e não usariam de novo. Foi um aumento pequeno em relação a outra estatística. O número de pessoas que ouviram falar e gostariam de aprender diminuiu, né, de 33,8% para 22,3%. Isso porque provavelmente essas pessoas entraram no grupo de baixo lá, que é das pessoas que usaram e usariam de novo. E aí, o número de pessoas que ouviram falar e não estavam interessadas quase que não mudou também, uns 2% mais ou menos. Então, essa estatística é importante estar mostrando, né, ela para dar uma confiabilidade maior, né, para a linguagem. E eu vou estar falando também sobre o perfil dos desenvolvedores, né, que estão usando essa linguagem para deixar um pouco mais forte ainda essa pesquisa. Então, como a primeira parte demográfica, né, da pesquisa, aqui eu falo sobre qual que é o tamanho das empresas que estão usando, né, JavaScript e TypeScript. Então, a gente pode ver ali, juntando os 21,9%, que é a penúltima barra, com a última barra, que é de 19%, a gente tem 40% das pessoas que responderam a pesquisa. E o que essas duas barras significam? A da esquerda, que é 21,9%, as companhias, né, ou as empresas que têm ali de 100 a 1.000 funcionários. Então, a maior parte, né, a maior porcentagem está concentrada nessa parte. E, como segunda porcentagem de maior concentração de pessoas que estão usando a linguagem, a gente tem ali 19% dos desenvolvedores que responderam à pesquisa falaram que eles participam, né, que eles trabalham, na verdade, em empresas com mais de 1.000 funcionários. Isso é uma estatística muito boa também para a linguagem, né, para mostrar aí que empresas grandes estão usando a linguagem. Outro dado bacana é esse dado aqui que fala da experiência dos desenvolvedores que estão usando a linguagem, né? Vou focar ali no 33,3% e no 30,9%, que são usando a experiência dos desenvolvedores. E aí, nesse 33,3%, a gente tem os desenvolvedores ali de 2 a 5 anos de experiência na linguagem, que é a porcentagem maior. E logo do lado, a gente tem 30,9%, né, quase 31% dos desenvolvedores que usam e que tem ali de 5 a 10 anos de experiência, né? E do lado a gente tem 18% que tem de 10 a 20 anos de experiência. Como esse dado ele é assimétrico, né, com uma cauda à esquerda, ele tem uma concentração maior na direita. Isso indica, né, que pessoas mais experientes estão usando aí o TypeScript também. Passando aqui para o próximo gráfico, que é a parte que eu peguei do do Google Trends, né? Como que está a curva do TypeScript atualmente? Eu peguei nos últimos 5 anos. Tá uma curva bem favorável, né? O TypeScript aí, ele vem subindo em questão de importância, né? O termo, a linguagem de programação vem subindo em número de importância aí nos últimos anos. E aí eu trouxe agora outro gráfico também do NPM. Esse gráfico está melhor ainda, na verdade, no NPM. Isso está mostrando aí o número de pessoas que baixaram, né, o pacote do JavaScript para usar o compilador do JavaScript e tal. E nos últimos 5 anos cresceu bastante, né, no NPM. Essa curva está bem favorável. Então isso indica que muitas pessoas aí estão apostando, né, em usar o TypeScript, estão fazendo projetos em TypeScript, e eu vou ter outros dados aqui confirmando isso também. Lembrando, sempre tem a fonte ali embaixo, se alguém quiser olhar depois. Aqui eu trouxe uma comparação, né, sobre o TypeScript, o Dart e o CoffeeScript. Todas essas 3 linguagens, querendo ou não, são alternativas ao JavaScript, né? Só que pelos gráficos ali, é claro que o TypeScript hoje, ele é uma solução que está sendo mais apostada, né, como alternativa ao JavaScript. O CoffeeScript, ele nasceu ali, na verdade eu não lembro o ano de nascimento do CoffeeScript, mas eu sei que ele estava razoavelmente popular, acho que ali próximo de 2015, eu não lembro o ano exatamente. Ele ficou um pouco popular, mas aí, né, ao longo dos anos, como está dando, não sei se está dando para vocês verem, né, mas a curva do CoffeeScript é a curva azul e ela está em declínio, né. Eu vou estar mostrando melhor essa curva no próximo slide. Mas isso aqui era só para trazer mesmo uma comparação, né, entre as principais alternativas ao JavaScript. Então, essa é a curva do CoffeeScript nos últimos 5 anos. É uma tecnologia que está em declínio, né, então, obviamente, não estaria fazendo uma palestra aí para incentivar essa tecnologia, né. Essa é a curva do Dart atualmente. O Dart aí nos últimos,
talvez em 2018 ali, 2017, ele começou a ganhar mais fã, né? Principalmente por causa do Flutter, né? Que é o framework aí para desenvolvimento, principalmente, na verdade, de aplicativos, né? Multiplataforma. Tem algumas estatísticas boas sobre o Dart aí mais pra frente também, mas o foco da palestra não é isso. Mas era só para mostrar que mesmo o Dart estando crescendo, ele ainda não é uma solução aí que é tão usada, né, no mercado. Isso aqui eu trouxe um gráfico relacionado ao número de pull requests, na verdade, das linguagens do JavaScript, do Python e do TypeScript. E foi mais para mostrar que a curva, né, de número de a porcentagem de pull request do TypeScript, que é a última curva lá embaixo, que é o azul mais escuro, ela está crescendo, né? A curva do JavaScript ali, próximo ali de 2016, teve um boom, teve uma subida muito grande, mas também está em declínio um pouco. O Python está bem estável aí ao longo de vários anos, né, na verdade. Se for olhar o Python há, sei lá, 8 anos atrás, ele está quase que igual em número de pull requests de hoje. Ele está bem estável. E essa tabela aqui reflete aquele gráfico lá. Né? É interessante ver essa tabela que ela mostra que o número de pull requests, né, de JavaScript diminuiu menos 1,4%. O número de pull requests do Python reduziu menos 1,6%. Né? E lá embaixo, o TypeScript está em 7º lugar. Né? Não dá para vocês verem por causa da webcam, mas ele está em 7º lugar. O número de pull requests na linguagem cresceu 1,5%. Né? Eu não sei se tem relação reduzir JavaScript e aumentar TypeScript. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas né, é uma possibilidade também. Mas só do TypeScript estar em 7º lugar no ranking de linguagens em número de pull requests, né, no GitHub, já é uma estatística muito boa para a linguagem também. Esse outro dado aqui é um dado bem interessante, na verdade, né, de 2018 para 2019, quais foram as linguagens que mais cresceram, e Dart teve um aumento aí quintuplicou o número de contribuidores, né? Na verdade, no GitHub, de 2018 para 2019. É um dado interessante para trazer também. Depois, em segundo lugar, vem Rust, né? Tudo indica aí que o Rust vai se transformar numa linguagem mainstream nos próximos anos também. HCL, com linguagem para DevOps. Kotlin, TypeScript está em 5º lugar. O PowerShell em 6º ali. Estou feliz que o PowerShell está subindo também. Mas o TypeScript em 5º está mostrando que, poxa, é uma coisa que está crescendo bastante. Eu gostei também da mensagem que eles colocaram ali do lado, né? Eles falaram que o Flutter, beleza, não é o foco aqui, mas eles falaram que eles viram que as linguagens que estão em alta, né, são linguagens estaticamente tipadas, né, nos últimos anos, aí, em 2018 para 2019, as linguagens que estão em alta são linguagens estaticamente tipadas que estão focadas em segurança na tipagem e interoperabilidade. Então eles disseram ali que a comunidade do Rust, do Kotlin e do TypeScript, elas estão crescendo rápido, né? Ainda estão crescendo rápido. Né? Então tem esse movimento mesmo de começar a usar a linguagem tipada para as coisas. Isso aqui é já um dado do Stack Overflow, né? Lembrando que sempre tem a fonte. É um dado do Stack Overflow sobre as tecnologias mais populares, né? Isso basicamente é um número de desenvolvedores que estão usando as tecnologias. JavaScript está disparado ali em primeiro. Quase 70% de uso por meio dos desenvolvedores, né? Faz total sentido que todo mundo tem que usar JavaScript de alguma forma. HTML, SQL, Python, Java, PowerShell, Bash, Shell, C Sharp, PHP e TypeScript. Eu achei até interessante que o TypeScript está na frente do C++ ali, mas o número de desenvolvedores que estão usando TypeScript também está muito alto, né? Porque o TypeScript é uma alternativa ao JavaScript e ele está naquela posição ali, então é uma posição boa para ele também. Isso aqui já é uma estatística sobre as linguagens, na verdade, mais quistas, né, ou queridas por meio dos desenvolvedores. E aí Python estava em primeiro lugar ali, JavaScript em segundo, Go em terceiro e TypeScript em quarto. Também é uma posição muito boa para o TypeScript nesse caso. E aqui já é uma outra estatística bem interessante também, que é, na verdade, as linguagens mais amadas pelos desenvolvedores. Eu achei engraçado. Rust está em primeiro lugar. O pessoal está gostando bastante de usar Rust aí. Python e TypeScript em terceiro lugar, né? Então, isso mostra que o pessoal está sim gostando de TypeScript. Nem todo desenvolvedor gosta de TypeScript, obviamente, mas a maioria, como está mostrando aqui, gosta da linguagem, né? E isso é importante, tem vários dados que eu estou mostrando aqui que são importantes para pessoas que nem são da área de desenvolvimento na empresa. Na verdade, isso é importante para a RH, acho que isso é importante para os gestores também, porque tudo bem que a popularidade de uma tecnologia, ela não diz se você tem que adotar ela ou não, mas, né, se for possível você adotar uma tecnologia que resolva o problema e que seja popular, é bacana, porque isso é bom para os desenvolvedores, isso é bom para a contratação, isso é bom para a empresa como um todo, né? Então, ver que o pessoal está gostando de trabalhar com TypeScript é uma coisa boa sim.
Isso aqui é um outro dado, na verdade. Essa imagem eu sei que não vai estar dando para vocês verem, até para mim é difícil ver algumas coisas aqui. Na verdade, eu só consegui essa imagem tirando um print de um vídeo no YouTube, então realmente não vai estar as melhores coisas. Mas os usuários do NPM, né, o NPM fez uma pesquisa, os usuários do NPM disseram, na verdade, que no total 62% deles, né, usaram, ou na verdade usam na verdade, né, o TypeScript para alguma coisa. E aí, como isso é um pouco relativo, talvez, tem uma separação, né, entre essas pessoas. Ali, eu sei que não vai estar dando para vocês verem, mas 42% disse que escreve TypeScript de fato, né, que já é uma porcentagem muito alta, porque para a gente que conhece o número de usuários da NPM é um número muito alto, né, então 42% disso é muita coisa. 4% eles disseram que usam TypeScript escrevido por outras pessoas, 15% disse que usa bibliotecas, né, que usam TypeScript, e 38% falou que não escreviam nenhum TypeScript. É uma porcentagem boa aí também para a linguagem, é até surpreendente. Na verdade, eu vi isso aqui numa talk do engenheiro da linguagem, né, do engenheiro do TypeScript, ele falou que ele mesmo ficou surpreso com essa estatística. Então, basicamente, resumindo, flawless, né, assim, realmente a linguagem está bem em questão de estatística, eu imagino eu. O JavaScript, claro que ele também está bem. Mas acho que agora é a hora de eu falar, na verdade, dos desenvolvedores que têm, na verdade, essa reação quando eles olham para o TypeScript. Eu sei que eu vou estar representando alguns desenvolvedores aqui agora também. Então, acho que agora é a hora de falar das desvantagens, obviamente, né? E aí, essas desvantagens também estão um pouco baseadas na mesma pesquisa, tá? Porque eles também olharam, né? Qual que eram os aspectos que as pessoas mais não gostaram no TypeScript. Então, aqui fala, né? Como primeiro aspecto, um estilo de programação talvez desajeitado ou bagunçado, o pessoal colocou como primeiro aspecto. E tem uma diferença de número também, né? Lá acho que era, sei lá, 7.k de pessoas que estavam falando na parte de que gostaram, né? E usariam de novo. Aqui já é um número menor, 550 pessoas. Mas é válido também. Estilo de programação desajeitado, inchado e complexo, né? Bloated and complex. Curva de aprendizado difícil. E algumas pessoas, e isso aqui é até um preconceito, na verdade, algumas pessoas tinham alguns problemas aí com a companhia ou a empresa que mantém a linguagem, que é a Microsoft, né? Eu sou feliz de não ter problema com a Microsoft, eu pelo menos não tenho problema. Mas foi apontado aí como quarto lugar, né? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre essas desvantagens aí. A questão de ser inchado e complexo, eu considerei que isso era, na verdade, nos edge cases, né, nos casos críticos, porque, querendo ou não, na verdade, a linguagem, pelo menos para quem está fazendo a transição, não é uma coisa complexa, né? Ela fica complexa mesmo quando você está trabalhando com um código de um projeto que realmente escalou, né? Então eu vou estar mostrando códigos desse tipo. Curva de aprendizado alta nos edge cases também, quando você trabalhar bastante com generics, né? Você vai ter que aprender umas coisas novas. Deixa a prototipação mais devagar, se usado puramente, por causa da tipagem, e problemas a lidar com bibliotecas não tipadas. Eu deixei a fonte lá embaixo também sobre essa pesquisa. Então esse aqui é um exemplo de código em TypeScript, que geralmente assusta o desenvolvedor quando ele vai olhar. Para quem não está acostumado a mexer com generics, né, e com regras envolvendo generics, né, esse código aqui ele é meio esquisito. E eu fiz questão de trazer esse código exatamente porque esse código, na verdade, ele veio de um declaration file do React, né? Eu fiz questão de pegar um projeto grande para ver o quão complexo pode ficar o TypeScript. Isso aqui é uma definição de tipo, tá? Para quem não conhece a linguagem, é uma definição de tipo. Nesse caso ali tem a ver com prop types, né? Beleza. Então, pode sim ficar inchado e complexo. Esse aqui é um exemplo de caso que mostra isso. Mas, como eu falei, e eu peguei no framework grande. É claro que quando a gente estiver desenvolvendo na Oasis, isso não vai acontecer com tanta frequência, né? A gente não vai fazer um framework como o React todo dia, né? Com outro ponto que eu peguei, esse código que também é do React, que ficou esquisito, né? A definição de tipagem ali ficou uma coisa meio complexa, fica um pouco mais difícil de ler isso. Para eu que tenho um pouco de experiência nessa parte de generics em C++, eu vejo muita coisa de C++ aqui no TypeScript, eu até consigo ler esse código, eu consigo ler, nem todo desenvolvedor consegue ler. É claro que isso é uma questão de você acostumar a ler esse tipo de código, né? Mas eu sei que isso aqui é meio esquisito, pelo menos inicialmente. Então, existe sim esse tipo de caso, né? Ele pode ficar inchado e complexo, mas como eu disse, isso aqui é um código no framework grande, né? Que a gente usa aí, e a gente não vai fazer esse tipo de coisa aqui todo momento. Então, agora, esse já é um exemplo
de um código que ficou muito bem organizado, sinceramente, ficou bem mais fácil de ler. E é um código que tem várias restrições na tipagem aqui para definir o tipo certo, né? Mas como aqui ficou bem organizado, ficou bem fácil de ler essa questão da tipagem. Aí já é uma briga que a gente pode ter, talvez, no futuro com S-Lint e coisas desse tipo. Agora eu vou falar de uma outra desvantagem, que é, na verdade, deixar a prototipação mais devagar, né? Quando você usa o TypeScript puramente. E isso é real mesmo, tá? Porque quando a gente está prototipando, na verdade, em JavaScript, a gente não está preocupado com tipagem, né? E como na hora que você está prototipando, o código pode mudar a qualquer momento, né? Você está prototipando, talvez você não precisar de preocupar com tipagem ajude, né? E eu até vejo aí, talvez, algumas pessoas de algumas empresas aí que eu andei pesquisando, que, na verdade, o que elas fazem nesse caso, né? Elas, na hora que elas vão prototipar, elas desativam essa parte de tipagem do TypeScript, vão lá, faz o código como se fosse JavaScript, né, normal. E aí, né, na hora que elas vão, não, esse protótipo agora tá ok, agora dá para escalar ele. Aí elas vão, né, e ativam a tipagem e conserta todos os erros de tipagem que tiver no código, né. É uma possibilidade aí, é um problema mesmo, né, e por isso que eu falei que ele vai deixar devagar se você usar puramente a linguagem, né, realmente vai dar uma travadinha em você ali. Mas para quem é acostumado com a linguagem, às vezes nem tem tanta essa sensação assim. Outra parte de desvantagem é aquela questão que eu falei, de problemas ao lidar com bibliotecas não tipadas. Bom, nem todas as bibliotecas exportam a tipagem delas, né? Tem bibliotecas que são feitas exclusivamente em JavaScript, né? A gente tem um exemplo, talvez, aí do Adonis antigo, que ele é feito totalmente em JavaScript, não tem essa parte de tipagem. E às vezes a gente pode ter problema com isso, que na verdade é esse tipo de erro aqui. Se você não mexer com TypeScript ainda, você vai passar por esse erro aqui, que ele fala que, né, ele não conseguiu achar um declaration file, que eu falei que é aquele arquivo que exporta as tipagens, né, para um certo módulo, né, nesse caso é o myUntypedModule. Então, isso aqui é muito comum quando você está fazendo em TypeScript. E aí ele dá a sugestão ali embaixo, try npm install @types/myUntypedModule, que seria o módulo lá que não tem tipagem. Geralmente, né, isso aí resolve para a maioria dos módulos que a gente usa. Ele vai conseguir baixar a tipagem lá desse módulo lá no npm, vai instalar ela e aí você vai conseguir ter a sua experiência normal com o TypeScript. Mas existem bibliotecas que não tem uma tipagem lá no repositório do npm. Né? E aí, nesse caso, exatamente para isso que o pessoal lá da equipe do TypeScript criou esse repositório aqui, deixa eu até arredar um pouquinho a webcam aqui, eles criaram esse repositório para guardar a tipagem de bibliotecas que não tem tipagem, mas também tem tipagem de bibliotecas que já tem tipagem no NPM. Tá? Então, nessa pastinha types ali, que eu até dei uma circulada, você vai encontrar ali pastas, né, com o nome de várias bibliotecas, e lá dentro vai estar exatamente a tipagem dessas bibliotecas. Então, às vezes, né, se você não encontrar a tipagem da biblioteca que você está querendo, você pode vir aqui e tentar ver se ela está aqui. Se ela não tiver, e tem algumas outras coisas que acho que a gente pode falar aí, talvez, sei lá, se for adotar a linguagem, né, em workshop, alguma coisa assim. Então, existe essa possibilidade também, mesmo de bibliotecas não tipadas, às vezes você consegue achar a tipagem dela. Agora eu vou estar falando, chegar já mais próximo do final da talk, eu vou estar falando de alguns casos de mudança, né, de empresas que mudaram de fato para TypeScript e como que foi essa experiência. Então, como primeiro caso, vou estar mostrando uma empresa muito famosa aí que a gente também está usando, né, a estilização dela no S-Lint no nosso dia a dia, que é a Airbnb. A Airbnb é uma empresa que tinha uma base de código grande em JavaScript e ela fez a mudança para TypeScript. E aí eles fizeram alguns relatos aí. Até vi existe uma talk, né, que foi feita, acho que de 25 minutos mais ou menos, pelo que eu me lembro, explicando como que foi esse processo. Aqui é só um resumo, né? E eles disseram que eles conseguiram prevenir, na verdade, posso dizer prevenir, 38% dos bugs na hora que eles estavam fazendo a transição, né, de JavaScript para TypeScript. 38% é uma porcentagem muito alta, né, muita coisa. E aí eles descobriram isso por meio de uma análise que eles fizeram depois, né, de ter feito a migração. E além disso, né, eles falaram que usando o TypeScript, né, os engenheiros lá da Airbnb, eles conseguiram mover de forma mais rápida, né, de forma mais segura, porque tem tudo a ver com o que eu falei, né, na parte das vantagens da linguagem, né? Você consegue sim escalar um projeto de forma mais segura, evitando que você tenha alguns erros bobos de tipagem ou coisas desse tipo assim. E eles falaram mais uma coisa também, que eles falaram que eles conseguiram ter
uma segurança de ponta a ponta, né, na parte de tipagem, porque eles usavam os tipos no back-end e no front-end compartilhando uma única fonte de verdade, né? Então, existe essa possibilidade também. No caso deles, eles criaram alguns pacotes para ter a tipagem e aí eles usavam esse mesmo pacote no front-end e no back-end. Então, o feedback que eu tive, pelo menos da Airbnb, que eu vi na Talk, né, foi um feedback muito bom, o pessoal gostou bastante. Agora eu vou falar da próxima empresa que fez uma mudança, que é o Slack. O Slack, ele deu um relato muito bacana também, olha o que eles disseram, né? Primeiro, eles ficaram surpresos com o número de pequenos bugs que eles encontraram na hora que eles estavam convertendo o código. E realmente isso vai acontecer, isso é normal. Em segundo lugar, eles subestimaram o quão forte era a integração do editor que eles usam, né? Imagino que eles usam o VS Code para essa parte, né? Não tenho certeza, mas eles não imaginaram que a experiência no VS Code, por exemplo, ia ficar bem melhor usando o TypeScript. E, além disso, eles falaram que o TypeScript foi o boom de estabilidade e sanidade que eles precisavam, né? Não é à toa que eles começaram a usar o TypeScript em todos os novos códigos que eles fizeram, né, a partir dessa convenção aí. Então o pessoal também gostou bastante de estar adotando o TypeScript. E a última empresa, que é a Google, né? A Google já usa o TypeScript há muito tempo, né? Não é à toa que eles criaram o Angular, né? Eles ajudaram o TypeScript a crescer. Então eles disseram que é simples, né, e prazeroso para os engenheiros da Google usar o TypeScript. E eles disseram também que o TypeScript é uma das 8 ou 9 linguagens ali suportadas oficialmente pela Google, né? Então, tem empresas, né, aí de peso usando o TypeScript, e é importante trazer isso aqui para mostrar que elas conseguiram sim reduzir, por exemplo, a quantidade de bugs, né? Isso tipo assim, não tem como você negar, isso vai acontecer mesmo, sempre você adotando o TypeScript, né? Você vai descobrir alguns bugs que você não tinha. Então eu precisava de trazer essa parte aqui, mas eu vou ficando por aqui, né? Agora é o fim da talk. Eu gostaria primeiro de agradecer a todo mundo a presença aí. É uma oportunidade muito bacana para mim estar fazendo essa talk aqui. Eu não sei qual que ficou o quórum da talk ainda, não olhei, mas é muito bacana para mim estar fazendo essa talk. E aí, para o pessoal de tecnologia e para o pessoal que não é de tecnologia, não sei se tem alguém que não é de tecnologia que assistiu, mas gostaria também de um feedback, né, para saber como que foi a apresentação, se alguma parte ali ficou meio difícil de acompanhar, alguma coisa assim. Vou gostar bastante desse feedback. Mas acho que vou terminar por aqui. Até agradeço bastante aí a todos vocês. Valeu.